Meu pai foi assassinado quando minha mãe estava grávida de 3 meses de mim. E quando eu nasci, ele apareceu pra mim. Então, eu vou contar uma história que eu já tô pensando em contar faz muito tempo. Sobre o dia que meu pai realmente apareceu pra mim. Minha mãe, ela tava grávida de 3 meses de mim quando ele foi assassinado. Brutalmente, meu pai não era nem um bandido, nada disso. Mas ele foi às vezes, assassinado com 5 tiros. Quebraram o maxilar dele, queimaram ele de cigarro, é, as costelas também quebraram e atropelaram ele ainda, né, pra piorar. E foi o caso de 4 a 5 homens. Tudo começou numa briga de bar com uma pessoa que a gente conhece, né? E enfim, meu pai levou um tapa na cara e aí depois ele saiu correndo atrás desse rapaz, né, que tinha batido na cara dele. E aí uns parentes, sei lá, que é desse rapaz, viram, né, eles correndo, meu pai saindo atrás dele correndo, e entraram dentro do carro e foram atrás. E depois disso, meu pai não voltou mais pra casa. Minha mãe achou que ele tinha ido pra casa da minha tia, né? Enfim. E quando foi no mesmo dia, meu irmão de 4 anos, hoje o nome dele é Elton, né? Ele sonhou. Ele falou, mãe, ele acordou chorando, falando assim que tinham matado meu pai, que uns homens tinham ido atrás de carro, atrás dele, né, de carro, e que tinham matado ele, meio que contou até detalhes. Só que até então, tipo, minha mãe achou que era só um sonho, né? E não tinha acontecido, ninguém sabia ainda do que tinha acontecido. E não tô falando que foram esses rapazes, né, esses homens, né? Mas isso, tipo assim, foram eles que foram atrás do meu pai, enfim. E quando a noite passou, meu pai nunca tinha dormido fora de casa. Lembrando que minha mãe já era casada com ele, assim, né? Tipo, casada assim de boca, não era nada de oficial, em papel nem nada. Mas ela já tinha 2 filhos, 2 filhas, estava grávida de 3 meses de mim. E aí, uma conhecida, chamada Zélia, né? Que hoje ela é falecida, ela tava indo no hospital e minha mãe falou pra ela: se você vê, pergunta do Newton, que o nome do meu pai era Newton, pergunta do Newton, vê se ele apareceu por lá, alguma coisa assim, porque minha mãe já tava achando estranho. Estranho ele não aparecer, né? E igual eu falei, ele nunca tinha dormido fora. E passou o dia, chegou o dia seguinte, minha mãe achou que ele tava, né, tipo, na minha tia, alguma coisa assim. E não, até que minha mãe recebeu a notícia de que meu pai tinha sido assassinado. Igual eu falei, dessa forma, com 5 tiros, 2 sendo na cabeça, quebraram costelas dele, maxilar, queimaram ele inteiro de cigarro e depois ainda passaram por cima dele com o carro. E ele ainda chegou vivo no hospital. E minha mãe, ela fala assim pra mim que ela pulava, assim, sabe? Que a cabeça dela faltava bater no teto, de tão alto que ela pulava, e grávida de mim. Então, assim, foram meses que minha mãe passou muito mal. Se falassem o nome desse rapaz que deu tapa na cara do meu pai, ela passava muito mal, ela ia para o hospital, sabe? Tomava muito remédio na veia. Então, ela achava que eu nasceria boba, assim, tipo, né, meio mole, enfim, porque era muito calmante, sendo que grávida nem poderia tomar aquela medicação. Ela falava, inclusive, que estava grávida, mas eles não tinham o que fazer. Ela passava muito mal mesmo e foi assim por meses e meses e meses. Até que eu nasci, aí já é uma outra história. Minha mãe quase morre, eu quase morro também. Minha mãe meio que teve 3 partos, né, em um só, quando ela me teve. Foi muito sofrimento e tudo, né? Tipo assim, já tinha 4 filhos. A mais velha tinha 11 anos, tava grávida de mim. Meu pai não tinha deixado nada pra minha mãe, porque ele não trabalhava registrado, né? E... Mas era trabalhador. Inclusive, só um adendo, antes dele morrer, uma semana, 2 semanas antes, ele conversou com a minha mãe, falando assim que ele ia trabalhar registrado, porque ele tinha muitas dores nas costas, então ele achava que ele poderia ficar inválido um dia. E ele falava assim pra ela: eu vou começar a trabalhar registrado, né? Essa conversa que eles tiveram, eu vou trabalhar registrado, porque se acontecer de eu ficar inválido, você e meus filhos vão ter um seguro, digamos assim, né? Tipo, vão ter um apoio ao vizinho. E que ele ia construir a casa, porque até então era um barraco, sabe? E tudo. Enfim, né? E aí então minha mãe ficou pensando em tudo isso depois, né, que ela me teve e tudo. E. Enfim, a gente já tava em casa, né? Obviamente que eu não lembro de nada disso, né, gente?
Isso ela conta. E aí, uma coisa também que eu não falei no começo do vídeo é que meu pai falava pra ela, quando ele soube que ela tava grávida, né? Se for menino, eu vou escolher o nome. Se for menina, você escolhe o nome. E se fosse menino, o nome seria Alessário. É Alessário, que é um pobre fazendo pobrice. O nome das minhas duas irmãs chamam Alessandra e Jossara. Então ele falava assim: se for menino, vai chamar Alessário, que é a mistura de Alessandra com Jussara. Se for homem, você escolhe. Minha mãe, obviamente, não gostou do nome. Eu também demorei muitos anos pra achar comum, achar normal esse nome, sabe? Que eu não gostava, odiava. E, enfim, até que aconteceu tudo que eu falei com meu pai, né? E aí teve um dia que a gente tava dormindo. Tava eu e minha mãe na cama. Obviamente que, igual eu falei, não lembro de nada disso. E acho que meus irmãos no chão, os quatro no colchão no chão. E minha mãe falou assim que eu comecei a chorar, sabe? E a chupeta caiu da minha boca nessa hora. Por isso que eu comecei a chorar, porque a chupeta caiu da minha boca. E ela falou assim que antes dela colocar já a chupeta de volta na minha boca, ela sentiu, ela viu, na verdade, o meu pai vindo, passando a mão assim por cima dela e colocando, como se ele fosse colocar a chupeta na minha boca, sabe? E aí ela ficou em choque, obviamente, mas eu parei de chorar, sabe? E e aí, minha mãe passou a noite inteira, assim, com muito medo, né? Minha mãe, ela tem visões, ela vê coisas, assim, tipo... só que até então, acho que ela não via nessa época ainda essas coisas, assim, sabe? E, assim, se minha mãe fala alguma coisa, ó, tal coisa vai acontecer, ela fala exatamente como que vai acontecer. Já várias pessoas, ela já falou isso, sabe? Ela sonha ou ela vê, sabe? Às vezes mesmo acordada. Enfim, né? E aí, ela passou muito mal, tipo, de mal, assim, que ela ficou com febre e tudo, de tão medo que ela teve, sabe? Até hoje minha mãe tem medo dessas coisas, assim. Apesar de ver, né? Enfim, minha avó chegou lá no dia seguinte e viu minha mãe daquele jeito ainda, meio branca, sabe? Assim, perguntou o que tinha acontecido. E ela falou assim: mãe, o Newton apareceu pra mim. E assim que ela terminou de falar, chegou uma filha de uma vizinha, dessa vizinha que eu falei que era a Zélia, né? A filha dela, isso, gente, depois de muitos meses, meu pai, a Zélia, né? Só pra voltar, a Zélia, ela, ela foi lá no hospital, né, por alguma coisa dela assim, mas meu pai ainda, a gente não sabia que ele tinha morrido. Então, assim, quando isso aconteceu da filha dela lá na casa da minha mãe, desesperada, né, meu pai já tinha morrido faz, tipo assim, mais de uns 6 meses, mais ou menos, digamos assim. Porque eu nasci de 9, né? Enfim, e ela chegou desesperada, o apelido da minha mãe é Diná, apesar do nome dela ser Ana Paula, e aí ela chegou desesperada, falando assim, Diná, 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 o Newton apareceu pra mim, no meu sonho. E ele falou que é pra você colocar o nome do seu filho de Alessário. Aí vocês podem falar, isso é mentira, não sei o quê. Foi uma desculpa pra sua mãe colocar esse nome. Gente, eu não acredito nisso, sabe? E aí, ela falou, ela ainda terminou de falar. E ele falou que ele ia aparecer hoje ainda pra você. E que ele iria aparecer pra você ver que era verdade. E aí, tipo assim, imagina. É, meu pai, sabe assim, porque minha mãe, tá, esqueci de falar isso, ela não ia colocar meu nome de Alessário. Porque ela falou, esse menino vai sofrer bullying, tudo, sabe, assim, era um nome também assim que ela não achava bonito. E eu até então eu não era registrado também, por mais que eu já tinha nascido, já tinha saído do hospital, porém, igual eu falei, minha mãe não era casada no papel com meu pai. Então não era simplesmente ela chegar lá e falar assim, meu esposo foi assassinado, então, mas eu quero colocar o nome do meu filho, nome do pai dele nele. Tinha que provar, entendeu? Tinha que fazer exame de DNA, um monte de coisa. Naquela época era muito burocrático. E enfim, minha mãe não tinha me registrado, então assim que eu tinha nascido, né? Então, assim, foi isso, sabe? A Gra chegou lá, o nome dela é Gra. Eu conheço a menina até hoje. Na época ela já era amiga das minhas irmãs, né? Então, assim, ela tinha uns 13 anos mais ou menos. E ela contou isso pra minha mãe, né? Do sonho e tudo. E que era pra pôr esse nome. Que meu pai ia aparecer pra minha, que tinha aparecido pra minha mãe também, pra ela, para confirmar, sabe? E aí minha mãe acabou colocando, depois de um tempo, eu fui registrado, não tenho o nome do meu pai até hoje, porque minha mãe não, igual eu falei, minha mãe não tinha cabeça, sabe assim, tipo, ela passava muito mal ainda, sabe? Enfim, foi muito difícil pra minha mãe criar 5 filhos sozinha e ainda tá com um filho, né? Tipo, recém-nascido e o esposo tinha acabado de ser assassinado. Então, depois de um tempo, fui registrado como Wellington Alessário e aí eu tenho um sobrenome só da minha mãe, que é o Gomes. É isso. Tem mais uma outra história, assim, também. É que meu pai também apareceu pro pai dessa menina, que eu falei que é a Gra, sabe assim? Antes dele morrer, meu pai também apareceu pra ele falando que ele ia ser morto. E o que aconteceu? Talvez no próximo vídeo.